Instrução espiritual. Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. Oportunidade. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações, planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhoso ou maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Livro Caminho, Verdade e Vida, Editora FEB, capítulo 73, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, sem reclamações, sem queixas. Evidentemente que podemos mudar de emprego, poderemos mudar de profissão, poderemos desejar mudanças no que tange às questões do trabalho remunerado. Mas o que não podemos é ficarmos queixosos, relaxados com o trabalho, indisciplinados com o tempo, com a hora. Precisamos nos dedicar ao trabalho que remunera as nossas horas trabalhadas. Precisamos agradecer a oportunidade do trabalho. Mas não é só o trabalho remunerado. Existe também o trabalho doméstico, o trabalho voluntário, o desejo de servir em toda parte, em qualquer oportunidade que possa surgir. Aí diz o Emmanuel, repetindo o que Jesus ensina, os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir.
É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Ora, esse trabalho também interno, esse trabalho de remodelação, de reforma, de reconstrução da casa mental, do mundo emocional, é trabalho particular nosso, é responsabilidade nossa, mas também é a grande oportunidade para crescermos, para multiplicarmos os recursos que estão depositados em nossas mãos. E são muitas as possibilidades quando movimentamos os nossos olhos para que possam ver e os nossos ouvidos para que possam ouvir. Não basta ter olhos, é importante que aprendamos a enxergar as oportunidades de servir, de aproveitarmos os momentos, os instantes que irão promover o nosso progresso moral, intelectual, espiritual, moral, mas acima de tudo, o progresso moral, para que de fato haja um aproveitamento da oportunidade sem egoísmo, sem vaidade, sem orgulho, para que as oportunidades, de fato, permaneçam conosco, mas não somente para nós. Porque o grande desafio é pensar no coletivo, o grande desafio é pensar no próximo, que está mais próximo de nós, pelo menos. Esse é o grande desafio, porque nós ainda somos profundamente egoístas e orgulhosos e presunçosos. É difícil ter ouvidos para esse discurso, porque nós queremos os elogios, os aplausos. Mas lembremos que o elogio e o aplauso quase sempre geram ruína, porque promove igualmente a vaidade e consolida o orgulho. Nós precisamos trabalhar a humildade de coração, exatamente para nos movimentarmos aqui no mundo material, no mundo espiritual e para que possamos interagir com as mentes voltadas para o bem, para o progresso. Nós somos seres de agora e do futuro, não a morte, só a vida. Nós somos espíritos. E é muito importante que prestemos atenção na mensagem espírita, trazida pelos espíritos. A literatura espírita não é obra de nenhum homem encarnado, é obra dos espíritos. O primeiro livro, inclusive, tem o nome O Livro dos Espíritos, cuja primeira edição veio a lume em 1857, em 18 de abril, e completou 169 anos agora, no último abril de 2026. Então é algo extraordinário. Nós precisamos aproveitar a literatura espírita como uma mensagem do mundo espiritual para toda a humanidade, não é para os espíritas. A literatura espírita não é dos espíritas, é dos espíritos e para todos os espíritos encarnados e desencarnados. Então é algo extraordinário que temos que divulgar, que temos que falar, que temos que movimentar os recursos, inclusive, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, principalmente essas duas obras básicas, que darão origem a toda a literatura espírita. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Daí, nós teremos todo o conjunto da literatura espírita se movimentando e chegando junto de nós, não como um maremoto que vai inundando tudo, não, mas numa movimentação da maré natural que bate na pedra, que bate na areia, que se movimenta para trazer o frescor
natural, o frescor da natureza, da água, dessa água viva da palavra do Evangelho. Observemos que não estamos falando de religião, nós estamos falando do Evangelho. Uma coisa é a religião, outra é o Evangelho. O Evangelho também não é de nenhum homem, o Evangelho é de Jesus. É bom que entendamos isto. Evidentemente que os homens tentaram apropriar-se do Evangelho, como se fosse uma propriedade dessa ou daquela denominação religiosa. Não, o Evangelho é para toda a humanidade. Deverá estar disponível para todos e para todas, sem discriminação. Então é muito importante que nós possamos acessar o Evangelho de Jesus com a luz do entendimento espírita, ou seja, segundo o Espiritismo, mas não como uma religião, como uma ferramenta de progresso moral. Mesmo que a pessoa participe de outra denominação religiosa, não há problema. A pessoa pode estudar a doutrina espírita, pode estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, pode estudar o Livro dos Espíritos, na busca da consolação pela instrução espiritual que a literatura espírita oferece, numa linguagem simples, numa linguagem adequada, mas muito simplória, onde qualquer pessoa está apta a entender a mensagem do mundo espiritual. Então é muito importante que divulguemos, que falemos e que possamos beber nessa sagrada fonte do Evangelho à luz do Espírito, com entendimento espiritual, para não ficarmos prisioneiros do materialismo e, não obstante, estarmos estudando o Evangelho. A reencarnação é para fazer progredir o espírito. Ora, mas não é só no sentido intelectual, é principalmente no sentido moral. Porque, se em havendo progresso moral, nós iremos assimilar o progresso intelectual como uma oportunidade sagrada de avanço na direção segura do bem-estar não só nosso, mas do próximo que estiver mais próximo, porque estaremos respeitando a convivência em sociedade, estaremos harmonizados em sociedade, estaremos compreendendo a importância da convivência social, sem egoísmo, sem preconceito, sem discriminação, mas com caridade, com bondade, com esperança, com alegria, com contentamento. Então, é muito importante que aproveitemos a oportunidade do Evangelho à luz do Espírito ou com a luz do Espiritismo. O Espiritismo não faz catequese, não faz proselitismo, mas o Espiritismo expõe a verdade do mundo espiritual trazida pelos espíritos. Não é um enunciado de um filósofo, de um homem encarnado. Não. É a mensagem revelada pelos próprios espíritos, por meio da mediunidade. Isso é algo extraordinário, porque o Espiritismo, como falávamos, não faz catequese, não faz proselitismo, mas expõe a verdade para quem possa desejar compreender, estudar e buscar no próprio entendimento da vida no mundo espiritual um apoio para suportar todas as vicissitudes, todas as tribulações da vida aqui no mundo material. Porque, convenhamos, não é brincadeira estarmos aqui num corpo de carne, num mundo de provas e expiações. É muita aflição, é muita violência, é muita guerra, é muita corrupção, é muito desprezo pelo bem e também pelo espírito. Ora, nós precisamos ressuscitar o espírito.
nós precisamos não desvalorizar o que é material, mas supervalorizar o que é espiritual, para que a parte moral da nossa interação com a vida seja preservada em benefício nosso e em benefício do nosso próximo. Então é algo extraordinário a mensagem espírita no sentido coletivo. Não é para um grupo, não é para uma pessoa. A literatura espírita, como falávamos, é para toda a humanidade. Qualquer pessoa poderá acessá-la. E agora, então, com a internet, com os aplicativos, os mais diversos, nós poderemos acessar. É a grande oportunidade de conhecermos o mundo espiritual antes que o nosso corpo de carne morra, porque em breve ele irá morrer, não há dúvida. Todos que estamos no corpo de carne, em breve teremos que deixá-lo. É um processo natural. Ora, mas nem por isso deveremos desprezar o corpo material. Nem por isso deveremos descuidar da própria alimentação, da vestimenta, dos cuidados essenciais com o corpo material. Mas nem por isso também devemos esquecer, relegar ao acaso as questões espirituais e morais. Não, temos que buscá-las. Agora, com a literatura espírita, nós temos diversas obras, inclusive falando sobre a vida no mundo espiritual, numa linguagem simples, de fácil acesso. Então, vale a pena buscarmos nessa grande oportunidade, por exemplo, como nessa mensagem que vimos hoje, no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, ditada pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Então é algo extraordinário e nós todos poderemos acessar as revelações do mundo espiritual na simplicidade de um livro, de uma página, psicografada, por exemplo, pelo Chico Xavier. Nós temos outros médiuns respeitáveis, mas nós procuramos destacar o Chico Xavier porque, de fato, ele é o exemplo da mediunidade com Jesus. E nenhum espírito falou do Evangelho mais profundamente e com a diversidade que o Espírito Emmanuel. São milhares de versículos comentados, com milhares de páginas psicografadas pelo Chico Xavier. Então é uma grande oportunidade. Nós precisamos valorizar a oportunidade. E disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Como está lá em João, capítulo 7, versículo 6. Ora, o nosso tempo é agora, o nosso tempo está pronto. O que passou, passou, não importa mais, não podemos voltar lá para mudar uma vírgula. Mas podemos fazer tudo diferente a partir de agora, no sentido do bem, da esperança, da alegria, valorizando o trabalho, empregando a força física em situações úteis, empregando a inteligência na promoção do próprio progresso e também do progresso da humanidade. Nós não podemos imaginar exclusivismo, separativismo. Não, temos que pensar de maneira coletiva e temos que distribuir os recursos das instruções espirituais que temos recebido dos espíritos, cujos corpos morreram e eles voltaram e escreveram centenas de livros. Então é algo que deve ser destacado para todos nós e para toda a humanidade.